Você já deve ter visto esse personagem no seu feed. Ele tem menos de 25 anos, viaja de jatinho, ostenta um relógio que custa o preço de um apartamento e faz sempre a mesma pergunta com aquele ar de quem descobriu o segredo que o resto do mundo ainda não entendeu. Por que você ainda ganha um salário mínimo se o digital pode te dar 1 milhão em 6 meses? É a promessa perfeita, a embalagem perfeita, o sonho perfeito para quem está cansado, apertado, frustrado e sentindo que ficou para trás. Mas o que mais me intriga nem é a mentira em si. O que acontece depois que a máscara cai? Porque você já reparou que mesmo depois de serem desmascarados por canais de exposição, criticados em grandes portais, expostos por ex-alunos e cancelados publicamente, esses caras continuam milionários, continuam lotando eventos, continuam vendendo mentorias, continuam aparecendo no seu feed como se nada tivesse acontecido. E aí a pergunta muda. A pergunta deixa de ser como que esses caras ficaram ricos e passa a ser: como que esse modelo de negócio continua funcionando mesmo quando a mentira já foi descoberta? Porque isso aqui não é só sobre um ou outro influencer picareta. Isso aqui é sobre uma indústria inteira, uma máquina muito bem montada que aprendeu a transformar frustração, ansiedade e desespero financeiro em um funil de vendas. Eles vendem uma promessa quase impossível de resistir: o ganho máximo com esforço mínimo, a sensação de que existe um atalho escondido, uma porta secreta, um jeito de pular a parte mais difícil da vida. Só que no mundo real, a conta é outra. No Brasil, abrir uma empresa de verdade continua sendo um caminho duro, incerto e cheio de riscos. Segundo dados do IBGE, uma parcela enorme das empresas fecha as portas nos primeiros anos de vida. Isso acontece não porque essas pessoas sejam burras ou preguiçosas, mas porque empreender de verdade é difícil mesmo. Envolve margem, imposto, fluxo de caixa, fornecedor, cliente, erro, atraso, imprevisto, desgaste emocional e um monte de coisas que nunca aparecem no palco. Mas no palco deles, a matemática do mundo real não existe. No palco deles, todo lançamento vira case, todo aluno vira prova social, todo faturamento vira lucro e todo fracasso, convenientemente, vira culpa do próprio cliente. Então hoje eu quero te mostrar como essa indústria conseguiu transformar o fracasso alheio em um modelo de negócio extremamente lucrativo. Porque o cancelamento quase nunca resolve o problema. E qual é o preço real, psicológico e financeiro e até moral que você paga quando você compra a ideia de que existe uma fórmula mágica para enriquecer rápido? Antes de continuar, deixa eu explicar uma coisa muito clara. Esse vídeo aqui não é um ataque ao empreendedorismo e também não é um ataque ao mercado digital. Eu não acho que vender na internet seja um golpe. Eu não acho que criar um negócio online seja uma farsa. Muito pelo contrário, eu sou empreendedor, vivo do digital, sei na prática o quanto a internet pode ser uma ferramenta legítima para a transformação. Ela pode abrir portas, gerar renda, criar negócios reais e mudar a vida de muita gente. E o problema não é esse. O problema começa quando o empreendedorismo deixa de ser tratado como construção de valor e passa a ser vendido como uma espécie de loteria gourmetizada. Quando o discurso sai do campo da realidade e entra no campo da fantasia. Quando a venda deixa de ser sobre trabalho, estratégia, consistência e risco e passa a ser sobre sedução, ostentação e promessa de milagre. E é aí que nasce o que eu chamo de empreendedorismo de palco. Não é o empreendedor que constrói uma empresa, é o personagem que monta um cenário, que descobre que ensinar os outros a ficarem ricos pode ser mais lucrativo do que construir qualquer negócio real. E o marketing dessa galera não é improvisado. Ele segue uma lógica muito bem pensada, quase sempre baseada em mecanismos psicológicos previsíveis. E o primeiro deles é o viés da sobrevivência. Ele pega um caso fora da curva, um aluno entre milhares, coloca essa pessoa em cima do palco e diz: "Tá vendo? Se ele conseguiu, você também consegue." Só que o palco mostra um e esconde milhares. Esconde a pessoa que parcelou o curso em 12 vezes no cartão, rodou anúncios sem entender o básico de margem, tentou lançar o curso sem validação, se enrolou em promessas, não vendeu nada, ficou com vergonha de contar para a família e ainda saiu da experiência se sentindo culpada por não ter acreditado o suficiente. E essa é a parte mais cruel. Porque o guru vende a promessa, embolsa o dinheiro e se der errado, ele ainda consegue inverter o jogo. Ele diz que o método funciona, mas que você não aplicou direito, que você não teve disciplina, que faltou consistência, que faltou coragem, que faltou mindset. Repara no tamanho da armadilha. Se dá certo, o mérito é do método. Se dá errado, a culpa é sua. E no Brasil isso se torna ainda mais perigoso, porque a vulnerabilidade econômica faz milagre financeiro parecer solução plausível.
Quando o custo de vida sobe, o salário não acompanha, os juros apertam e a sensação de atraso começa a sufocar. A promessa de dinheiro rápido deixa de soar absurda. Ela começa a soar como salvação. E é exatamente nesse ponto que o marketing deles fica mais eficiente. Quando ele encontra uma pessoa cansada o suficiente para querer acreditar. Mas agora vamos voltar para o ponto central desse vídeo, porque a parte mais interessante ainda nem começou. Houve um tempo em que abrir um negócio significava, antes de qualquer coisa, resolver um problema real. Você abria uma padaria porque o bairro precisava de pão. Você criava uma oficina porque existia uma demanda por conserto. Você montava uma fábrica porque havia mercado para aquilo. O lucro era a consequência de uma troca real de valor. Só que em algum momento, parte do mercado percebeu uma coisa: ensinar as pessoas a ficarem ricas podia dar mais dinheiro do que construir qualquer empresa de verdade. Foi aí que o palco começou a tomar o lugar do bastidor. A lógica é quase sempre a mesma. Ela muda de roupa, muda de sotaque, muda de cenário, mas a engrenagem continua parecida. Eu resumiria esse mecanismo em 3 movimentos. A primeira coisa que o guru precisa fazer é desconstruir a percepção de uma vida comum. Ele precisa convencer você de que o seu trabalho não é apenas cansativo, ele é humilhante. De que a sua rotina não é apenas difícil, ela é uma prisão. De que a sua faculdade não é apenas limitada, ela é uma perda de tempo. De que o seu chefe não é apenas o seu chefe, ele é um ladrão dos seus sonhos. E nada disso acontece por acaso. Porque para vender uma saída milagrosa, ele primeiro precisa fazer você odiar ainda mais o lugar onde você está. Então a CLT vira uma escravidão moderna, o salário fixo vira uma prova de mediocridade e a vida comum vira fracasso. A prudência vira covardia. E é aí quando ele consegue te convencer de que a sua realidade atual é insuportável, ele apresenta a solução. Convenientemente, a solução custa uma matrícula, uma mentoria, um acesso VIP ou uma comunidade exclusiva. O segundo passo é visual, porque promessa sem prova social é conversa. Então entra em cena o teatro da autoridade. Casas gigantes, carros importados, hotéis de luxo, restaurantes caros, viagens internacionais, relógios, drones, helicópteros, camarotes, eventos com telão e uma estética cuidadosamente construída para comunicar uma única mensagem: se eu venci, logo eu posso te ensinar a vencer também. Só que em muitos casos esse estilo de vida não é patrimônio, ele é um cenário. Existe um mercado inteiro de aluguel de mansão, locação de carro de luxo, de área de estúdio, produção visual e ambientação pensado justamente para esse tipo de conteúdo. Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso porque não faz, mas o ponto é que dentro dessa indústria a aparência de sucesso vale quase tanto quanto o sucesso real. E para quem está do outro lado da tela, cansado da própria vida e procurando uma saída, a imagem basta. A imagem seduz, a imagem cala a dúvida, a imagem já vende. O terceiro movimento é o mais perigoso porque ele não vende só um curso, ele vende um pertencimento. Você não compra apenas um método, você entra para uma tribo. Você vira um dos leões, um dos imparáveis, um dos despertos, um dos fora da curva. Parece bobo quando a gente descreve assim, mas isso é muito poderoso. Porque a partir do momento em que o cliente não compra apenas uma aula, mas uma identidade, questionar o guru fica muito mais difícil. Se você duvida, você não está duvidando do curso, você está ameaçando o grupo do qual agora você faz parte. Se você pede reembolso, não parece apenas uma decisão financeira, parece traição, fraqueza, parece que você não aguentou o processo. E é assim que o jogo fica perverso. O cara vende uma promessa, te coloca numa comunidade, te cerca de frases motivacionais, te bombardeia com prova social e, se nada funcionar, ainda encontra um jeito de fazer você sentir culpado por ter fracassado. E é aqui que mora uma das maiores distorções dessa indústria. Porque o empreendedorismo de palco adora falar de faturamento, mas odeia falar de margem. Adora falar de lançamento de 6 em 7, mas odeia falar de imposto. Adora mostrar tente de venda, mas odeia falar de reembolso, tráfego, plataforma, operação, equipe, logística, atraso, chargeback e fluxo de caixa. Essa é a diferença entre o palco e o bastidor. No palco, 100 mil reais de faturamento parecem 100 mil reais no bolso. No mundo real, podem significar um negócio apertado, com margem minúscula, alto risco e uma operação que mal se sustenta. No palco, o anúncio mostra a liberdade. No bastidor, muitas das vezes existe um empreendedor exausto, refém da própria operação,
resolvendo o problema até de madrugada e sem saber se o caixa fecha no mês seguinte. No palco, o aluno acredita que o mais difícil é vender. Na vida real, vender é só uma parte. Depois vem entregar bem, manter o cliente, controlar custo, lidar com o erro, revisar preço, negociar com o fornecedor, suportar os meses ruins e continuar tomando decisão mesmo cansado. Empreender de verdade não é glamour, é responsabilidade. E é justamente por isso que me incomoda tanto quando alguém transforma esse caminho em um espetáculo de enriquecimento instantâneo. Porque a pessoa que compra essa fantasia não está comprando só um curso ruim, ela está comprando uma expectativa completamente distorcida sobre o que significa construir alguma coisa. Ela entra achando que o problema da vida dela é falta de segredo, quando na verdade, muitas vezes o problema é muito menos cinematográfico. Falta de caixa, falta de produto validado, falta de experiência, falta de estratégia, falta de tempo. Ou simplesmente a dificuldade natural de tocar o negócio num ambiente econômico duro. E quando essa pessoa se choca com a realidade, ela não pensa, talvez me venderam um atalho falso. Ela pensa, talvez eu seja incapaz mesmo. Percebe a violência disso? O palco não só vende ilusão, ele ainda sequestra a interpretação do fracasso. Ele pega o processo, do qual já seria difícil por natureza, e transforma o sofrimento em culpa individual. Tá, mas por que o cancelamento não funciona? Essa para mim é a parte mais interessante, porque olhando de fora parece ilógico. Você pensa, mas se esse cara já foi exposto, já teve nome em portal, já teve vídeo desmontando tudo, por que ele continua vendendo? A resposta curta é porque o modelo foi construído para sobreviver à vergonha, mas a resposta longa é a que mais incomoda. Primeiro porque a internet renova o público o tempo inteiro. Todo dia entra gente nova, todo dia tem alguém insatisfeito com o trabalho, pressionado por conta, se sentindo atrasado em relação aos amigos, cansados de depender de salário, desesperado por uma saída. Para quem já viu o Exposit, o guru tá queimado. Mas para quem nunca ouviu falar daquela polêmica, ele ainda aparece como uma oportunidade. O algoritmo não tem memória moral, ele só precisa de gente vulnerável o suficiente para clicar. Segundo, porque a exposição quase nunca alcança todo mundo. Quem consome vídeo de crítica geralmente já está em outra camada de repertório, já está desconfiado, já está mais atento, mas o anúncio patrocinado continua rodando para uma massa enorme de gente que não viu aquilo ainda. E ainda tem o terceiro ponto que talvez seja o mais desconfortável de todos. Muita gente que cai no golpe não quer admitir que caiu. Não porque seja burra, mas porque admitir isso dói. Dói reconhecer que você parcelou algo caro acreditando no atalho. Dói reconhecer que você caiu em um personagem. Dói reconhecer que no fundo você queria muito que aquilo fosse verdade. Então o cérebro faz o que muitas vezes faz para se proteger: racionalizar. A pessoa pensa, olha, não funcionou ainda, mas talvez eu precise insistir mais. O método é bom, eu que devo ter aplicado errado. O próximo lançamento vai compensar. Agora que eu já investi tudo isso, não faz sentido parar. E pronto, a armadilha se fecha. O guru não vende apenas um curso, ele vende uma esperança que se recusa a morrer porque abandonar essa esperança significa encarar a dor de ter sido enganado. E é por isso que o cancelamento raramente mata esse mercado, porque o motor dele não é a reputação. É o desespero, mais a renovação constante de público, mais a dificuldade emocional de aceitar a própria queda. Quando a gente fala de golpe, promessa vazia e empreendedorismo de palco, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro. Quanto que a pessoa perdeu, quanto gastou no curso, quanto colocou em anúncio e quanto ficou devendo no cartão. Mas, para mim, o custo mais pesado nem sempre é esse. Às vezes o pior prejuízo é o que fica na nossa cabeça. É a vergonha de ter acreditado, é o medo de contar para alguém, é a sensação de ter sido ingênuo, é a culpa de ter arrastado a família para uma promessa que não deu em nada. É o cinismo que vem depois, quando a pessoa começa a achar que tudo é mentira e que nenhum caminho legítimo presta. E talvez mais grave do que isso tudo é o jeito como essa experiência pode destruir a relação da pessoa com o próprio trabalho. Porque depois de cair numa dessas, muita gente não abandona só o guru, ele abandona a confiança em si mesma e passa a achar que não tem discernimento, que ela sempre vai errar, que empreender não é para ela, que buscar independência financeira é sinônimo de humilhação. E é aí que eu acho que mora o preço oculto de verdade. Não é só o dinheiro que foi embora, é a energia mental, é a autoestima, é a coragem de tentar construir uma coisa séria depois.
O palco não só vende uma fantasia, ele pode deixar um rastro de culpa, vergonha e paralisia que dura muito mais do que a fatura do cartão. Olha, no final das contas, o problema do empreendedorismo de palco não é só o exagero, não é só a ostentação, não é só o cara alugando uma mansão para gravar um anúncio. O problema é muito mais profundo. É pegar a pessoa cansada, insegura, apertada e emocionalmente vulnerável e vender para elas um atalho embalado como salvação. É transformar desespero em funil, ansiedade em oferta, vergonha em gatilho de conversão. E quando a promessa quebra, o sistema ainda faz uma última crueldade. Ele convence a vítima de que o defeito estava nela. Empreender de verdade já é difícil o suficiente. Exige maturidade, paciência, adaptação, erro, disciplina e uma boa dose de humildade para aprender fazendo. Você não precisa começar essa jornada carregando, além de todos os riscos normais, o peso de um palco montado para te seduzir. Então me conta aqui embaixo, você já caiu? Quase caiu ou conhece alguém que caiu nesse tipo de promessa? Eu realmente quero ler a sua experiência porque eu acho que quanto mais gente fala sobre isso com honestidade, menos espaço sobra para esse teatro continuar se alimentando do desespero alheio. E se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve no canal porque eu quero continuar trazendo esse tipo de conversa sem palco, sem personagem e sem vender fantasia, só tentando entender com o máximo de honestidade possível o que está atrás dessas engrenagens que mexem com a cabeça da gente. E aproveitando o assunto de golpe de promessa e de ilusão financeira, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque ele conversa muito bem com esse tema e eu acho que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima!